Lift your hands and ask Him to fill you tonight, saints. Eu quero que toda a amada igreja volte tua atenção para o altar Open rivers in high e places preste bastante atenção no que eu estarei te in ensinando the midst of the valley. nessa noite. O Pai quer te preparar você para coisas grandes, mas é necessário que você compreenda o que Ele tem para você mediante a tua palavra. É necessário que você entenda o que está à tua disposição mediante a luz da palavra. A igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, meus queridos, tem vivido muito pouco, mas muito pouco daquilo que o Pai tem para a tua amada igreja. Por quê, meus queridos? Porque perecemos por falta de conhecimento. O Senhor Jesus falou que o povo dele perecia por falta de conhecimento. Ele não disse que o povo estava perecendo por falta de oração. Ele não disse que o povo estava perecendo, meus queridos, por falta de cultuar. Ele não disse que o povo estava perecendo, meus queridos, por causa de usos e costumes. Não, ele disse que o povo perecia por falta de conhecimento. E quando nós não conhecemos o que é direito nosso, mediante a luz da palavra do Senhor, nós não usufruímos daquilo que nós não conhecemos. E o Pai, meus queridos, me trouxe aqui para trazer luz. A palavra luz significa conhecimento. Trazer conhecimento para que você possa usufruir de uma intimidade, de um relacionamento com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Quando eu converti, meus queridos, de 15 para 16 anos de idade, o Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Jesus, Ele queimou como fogo dentro de mim, dizendo: eu estou te adotando como filho. E eu me apaixonei pelo Senhor Jesus, meus queridos, de todo o meu ser, de todas as minhas forças. Eu mergulhei, meus queridos, literalmente no Evangelho de Cristo, amando o Senhor Jesus e os teus feitos, com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Mas o detalhe foi o seguinte, meus queridos: no decorrer dos meses em que eu frequentava a igreja, no decorrer dos meses em que eu estava dentro da casa de Deus, eu comecei a perceber que as Sagradas Escrituras me apresentavam a um Deus de relacionamento, de poder, de glória, que operava o extraordinário sobre essa terra. Um Deus forte e poderoso, meus queridos, que havia vencido a cruz do Calvário, ressuscitado no terceiro dia. Meus queridos, um Deus vivo e poderoso, a ponto da palavra declarar em Hebreus 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra começou a fazer sentido para mim e a entrar dentro de mim. E quanto mais eu ia aos cultos, quanto mais eu participava das reuniões, mais eu comia da palavra do Senhor, e algo se despertava dentro de mim, dizendo que Deus tinha mais para a igreja. Eu comecei a observar, eu comecei, meus queridos, a ver que a igreja, nos dias, meus queridos, atuais, não estava vivendo um terço daquilo que Deus tinha preparado para ela. Eu comecei então a questionar. Eu comecei então, meus queridos, a entrar em uma briga espiritual, uma briga santa. Eu comecei então a orar e a dizer: Senhor, espera aí, tem algo de muito errado acontecendo nos dias de hoje. Eu ouço falar sobre cura, mas não vejo cura. Eu ouço falar de libertação, mas não vejo libertação. Eu ouço falar de um tempo que a igreja viveu sobre essa terra, em que a unção, a presença do Senhor era tão grande, que pessoas passavam pela porta da igreja e já caíam arrebatado pelo poder de Deus. Se havia demônio, o demônio se manifestava e aquela pessoa era livre pelo poder do Espírito Santo. Eu comecei então a falar com Deus, e aquilo queimava dentro de mim. Eu dizia para Deus: não, Senhor, existe algo de errado com a igreja atual, porque quando eu começo a estudar a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, quando eu começo a voltar os meus olhos para os Teus pergaminhos, eu vejo um Deus de poder operando sobre essa terra, através de homens e mulheres que crê em
em um Deus vivo, em um Deus que traz da existência o que não existe. E foi exatamente esse entendimento, foi exatamente essa motivação que me levou, meus queridos, a iniciar uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que em minha cidade eu não via o sobrenatural de Deus, quando não tinha culto na minha denominação que eu participava, eu ia em outras denominações, preenchia a minha semana inteira dentro da casa de Deus, cultuando todos os dias, sem falhar um dia sequer. Mas eu não via o poder do Espírito Santo, eu não via a unção do Espírito Santo. E eu dizia para Deus: Senhor, existe algo de muito errado. Então simplesmente eu descobri que a igreja havia perdido a intimidade com o Espírito Santo de Deus, e que a igreja havia caminhado para bem longe da presença do Senhor. E você sabe, meus queridos, a parte mais triste da história é que a igreja, pelo fato de passar anos longe da intimidade do relacionamento, meus queridos, a frieza e a sequidão espiritual se tornou parte da vida e da história da igreja. Então, quando o fogo começa a se manifestar do Espírito Santo de Deus, pessoas começam a levantar: uau, o que é isso? Isso é um pouco estranho, eu não conheço. Por quê? Porque já não vive mais intimidade, o fogo se tornou estranho. Ei, meus queridos, o que tem que ser estranho em nossas vidas é a frieza espiritual. Ei, meus queridos, o que tem que ser estranho em nossas vidas é nós, meus queridos, viver um evangelho morno que seja frio. Mas a igreja foi gerada, meus queridos, debaixo do fogo do Espírito Santo. Eu não sei qual foi a Bíblia que você leu quando você converteu, mas se a tua Bíblia é a mesma Bíblia que eu tenho, a palavra de Deus diz que a igreja primitiva, ela foi gerada debaixo de uma grande unção, debaixo, meus queridos, de uma grande autoridade. Diz a palavra de Deus em Atos 2 dos apóstolos, que eles estavam em um cenáculo, pode ser, meus queridos, que era semelhante a esse, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso. Ei, meus queridos, naquele momento o próprio Espírito de Deus rasgou os céus para cumprir a palavra de Jesus Cristo, e os 120 foram cheios do Espírito Santo de Deus. Um fator sobrenatural começou a acontecer: passaram a falar em línguas de fogo. Quantos nos dias de hoje está aí dentro de denominação, meus queridos, que se dizem pentecostal, mas nem em línguas fala? Por quê, meus queridos? Porque vive um evangelho raso, vive, meus queridos, um evangelho morno. Não sabe, meus queridos, o que é mergulhar na presença de Deus. Deus me trouxe aqui para trazer um despertamento e dizer para você que novamente o fogo dele tem ardido sobre o nosso Brasil, e há muitos estados sendo incendiados pelo poder de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer que agora é a vez, meus queridos, de Boninal ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer algo: sem o fogo do Espírito Santo de Deus, não temos força para servir Jesus. Irei repetir: sem o fogo do Espírito Santo de Deus, não temos capacidade para servirmos o Senhor Jesus. Existem muitos que querem tocar o teu ministério, a tua vida espiritual, sem a essência do Espírito. Irá tropeçar, irá cair, irá vacilar no meio da trajetória. Prestai atenção, irei falar de Bíblia com vocês. Quem foi os discípulos? Homens humildes e simples, mas que havia sido escolhido pelo Senhor Jesus para cumprir um propósito sobre essa terra. E a palavra de Deus diz que esses homens caminharam 3 anos e meio com o Senhor Jesus, aprendendo aos pés do Senhor Jesus, sendo discipulado pelo Senhor Jesus. Jesus Cristo, quando cumpre o teu tempo sobre essa terra, então Ele vai para a cruz para cumprir o teu propósito. Ele ressuscita ao 3º dia, mas detalhe, Ele não manda os teus discípulos sair para abrir igrejas, para pregar o evangelho, para fazer obra. O problema é que nos dias de hoje preocupamos muito, mas em fazer. Eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. O primeiro comando
do Senhor Jesus para os teus discípulos foi: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo de Deus vai vir, e quando Ele vir, então vocês irão cumprir o ide. O ide do Senhor Jesus está relacionado à pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Eu louvo, eu prego, mas qual é o sentido de você fazer a obra se a pessoa do Espírito Santo de Deus não está presente? Precisamos, meus queridos, ter um encontro com o Espírito Santo. Abaixe só mais um pouquinho esse fundo. Precisamos ter um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que completa o nosso ministério. Ele é aquele, meus queridos, que faz de nós testemunha. Qual foi o comando, qual foi a ordenação para a igreja primitiva? Ei, ide por todo mundo, pregai o evangelho, sede minhas testemunhas. Você sabe o que significa essa palavra testemunho? Ser um testemunho de Cristo? Essa palavra no original, no grego, que se diz: para nós fazermos o que o Senhor Jesus fez. Como queremos replicar a obra de Jesus? Não, eu sou um testemunho de Jesus, que Ele cura, e eu irei mostrar para vocês: ei, meu filho, receba a tua cura em nome de Jesus. Esse é o meu Deus. Isso é ser uma testemunha de Jesus. Mas como que eu irei testemunhar de um Deus que eu não vivo intimidade nem relacionamento com Ele? Você sabe por que o Espírito Santo de Deus se apagou em muitas denominações? Porque ele parou de ser amado pelo povo. Ele parou de ser pregado pelos líderes. Eu já preguei em igreja, que acerca do Espírito Santo de Deus. Detalhe: no rótulo da denominação estava lá pentecostal. Após o sermão, pessoas anciões, cabelo branco, chegou até mim: quem é o Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar disso que você pregou. Aí você fica se perguntando o porquê de tamanha frieza e sequidão espiritual nos dias de hoje. Precisamos, meus queridos, conhecer a obra do Espírito Santo de Deus e quem Ele é. Você sabe quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, aquele que criou os céus e terra. Deus é Espírito, amém? Você já leu na palavra que Deus é Espírito, e importa que os teus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sim, esse mesmo Espírito é o Espírito Santo de Deus, aleluias. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus em si não poderia fazer o que Ele iria fazer sobre a terra. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre o Senhor Jesus, como revestimento. E esse mesmo Espírito que veio sobre o Senhor Jesus como revestimento, Ele quer vir sobre a tua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, Ele nos dá a força para nós sermos fiéis ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele não foi enviado para ministros, não. Existem muitos que acham que o Espírito Santo de Deus, ele é para pastores, é para levitas, adoradores. Não, o Espírito é para a noiva, aleluias. E se a noiva de Cristo aqui dentro, o Espírito Santo de Deus é para você, aleluias. Narabassuri me canto orobocô. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus nos quiser parar. Ele veio para nos ajudar a servir o Senhor Jesus. Segundo, o Espírito Santo de Deus veio nos ajudar a cumprir o propósito do Senhor Jesus. Você acha que a obra do Senhor Jesus se findou? Você acha que ela já terminou? Não. Ele foi elevado aos céus, mas ele disse: ei, eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro para que esteja com vocês.
o Espírito Santo de Deus. E Ele estará com vocês todos os dias. E Ele ensinará a vocês todas as coisas. Ficamos, meus queridos, maravilhados quando nós vemos a obra dos discípulos, dos seguidores do Senhor Jesus. Ficamos, meus queridos, com os nossos corações incendiados ao ver Pedro olhando para um coxo de inocência, dizendo para ele em Atos 3, os apóstolos: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ficamos maravilhados, meus queridos, ao ver o mesmo Pedrão em Atos 5 dos apóstolos, apenas caminhando, e a tua sombra sendo, meus queridos, projetadas em pessoas enfermas que estavam na calçada em tua volta, e somente nele passar, tais pessoas eram curadas. Ei, meus queridos, tocadas pelo poder de Deus. Mas qual era o segredo? O Espírito Santo de Deus. Qual era o segredo, meus queridos? A pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu descobri, mediante a luz da palavra do Senhor, meus queridos, que as obras de Jesus ainda não tinham se findado, e que eu poderia, meus queridos, ainda hoje viver o extraordinário de Deus. E você sabe o que eu fiz? Tomei uma atitude de sair da minha zona de conforto, de quebrar protocolo e começar a buscar o sobrenatural de Deus. Não, mas apóstolo, homem de Deus, eu vivo tantos anos no meio de um povo tão calminho, tradicional. Aí a decisão ela é sua. Ou você se desperta para buscar aquilo que é direito seu, ou você vai viver a vida inteira na sequidão espiritual, olhando para as pessoas à tua volta. Eu fui ousado em crer e acreditar, meus queridos, que eu poderia restaurar o fogo do Espírito Santo de Deus em minha cidade. Então eu comecei uma busca intensa pelo Espírito Santo. Comecei a orar, a jejuar, comecei a abrir mão de coisas. Detalhe, eu não olhava para a denominação que eu frequentava, porque eles não pregavam acerca do Espírito Santo. Eles não buscavam o fogo, para eles estava bom demais. Um evangelho raso. Louvamos, damos abertura no culto, louvamos, entramos na palavra, em seguida liberamos os avisos e a bênção apostólica. É o mais comum nos dias de hoje. O evangelho de Cristo é power, é poder. 1 Coríntios 2, versículo 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não viesse se apoiar na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Precisa ver o fogo do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Então eu comecei, meus queridos, uma busca intensa. Eu quero acelerar aqui porque o testemunho é longo. Após 7 anos de muita busca, acampando no monte, fazendo um propósito longo, jejuando por mais de 40 dias, meus queridos, dentro de 7 anos, mergulhando na presença, o Espírito Santo de Deus, ele veio até mim em um determinado dia, e ele me trouxe uma revelação, mediante a luz da tua palavra, orando, buscando, desejando: Senhor, eu preciso fazer a diferença. Chorávamos, queridos, quando eu via pessoas enfermas, doentes, orava por elas e nada acontecia, me trancava no quarto desesperado, chorando: Senhor, o porquê fulano, ciclano foi curado? Senhor, o porquê tanto sofrimento nos dias de hoje? Cadê a unção? Cadê o poder, a autoridade para nós trazermos restauração? Até que o Espírito Santo de Deus me mostrou dentro da tua palavra
que existia uma maneira, existia uma forma de eu acelerar o processo e receber a maravilhosa unção do Espírito Santo. E quando Ele me mostrou dentro da palavra, eu fiquei mais incendiado ainda. E dentro da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus me revelou que era possível nós recebermos a unção, dons espirituais, revestimento dos céus, através de algo chamado transferência de unção. Levante tuas mãos, aquele que já ouviu falar na transferência de unção. Bastante vidas aqui. É possível, meus queridos, uma pessoa, um filho, uma filha de Deus, que carrega dentro de si uma autoridade celestial, é possível essa pessoa delegar, passar essa autoridade para outros. E eu quero te ensinar você à luz da palavra de Deus. Mas antes que eu entre aqui, meus queridos, nesse estudo com vocês, deixa eu finalizar aqui, meus queridos, acerca do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando Ele vem sobre nós, quando Ele nos reveste com o teu poder, passamos a viver, meus queridos, o extraordinário de Deus sobre essa terra. Quantos aqui conhecem, meus queridos, o versículo que se encontra em João 10:10, muito conhecido? Levante tuas mãos. Alguns aqui, amém? Precisamos ler mais a Bíblia. Muito popular esse versículo, amém? João 10:10 diz: eu vim para que tenhais vida e a tenha com abundância. Aleluias! Deixa eu passar aqui, meus queridos, uma chave aqui, um macete aqui nessa noite. O segredo contido nesse texto para que você venha viver vida e vida com abundância está na pessoa do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo de Deus nós seremos conduzidos a passos verdejantes, a um lugar de honra, a um lugar de prosperidade, porque quando Ele vem sobre a tua vida, a palavra de Deus diz que um dia Ele veio sobre a vida de um homem chamado Saul, e ele foi transformado em uma outra pessoa, aleluia. A vida dele foi transformada da água para o vinho. E ainda falando dos discípulos, dos seguidores de Jesus, 3 anos e meio andando com o Senhor Jesus, pouco foram os resultados. Eles tentavam produzir, eles tentavam serem fiéis ao Senhor Jesus, mas sempre havia, meus queridos, um ponto de tropeço na vida deles. Havia momentos que o Senhor Jesus estava rodeados de muitos seguidores. Aí, através de um sermão duro e pesado, que o povo não entendia, muitos começavam então a abandonar o Senhor Jesus, porque eles não compreendiam o nível da revelação que o Senhor Jesus estava passando. Não tinha estrutura, porque não tinha o Espírito Santo. Amém, igreja? Os mesmos que estavam ao lado do Senhor Jesus via enfermos sendo curados, via morto ressuscitando, via o Senhor Jesus multiplicando o pão, de maneira que milhares de pessoas comiam. Eram os mesmos discípulos que na crucificação do Senhor Jesus o abandonou, o traiu, negou. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido derramado, e eles não tinham força para servir o Senhor Jesus. Porque, meus queridos, o Pai está me conduzindo a liberar essas palavras, para que você venha saber o quanto o Espírito Santo de Deus ele é importante, ele é necessário em tua vida. Existem muitos que menosprezam o Espírito Santo. Existem muitos que não conhecem, meus queridos, a importância dele.
em nossas vidas. Mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus trabalham junto para preparar um povo para a salvação, aleluia. E eu digo mais, sem o Espírito Santo de Deus, você pode ter levantado as tuas mãos e aceitado o Senhor Jesus, mas sem o Espírito Santo de Deus você não herdará o reino dos céus. Aposto, pegou pesado, você tem base bíblica, Efésios 4, versículo 30, está aqui a tua base bíblica. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção, o dia da salvação. A parábola, meus queridos, das 10 virgens, o que o Senhor Jesus ele disse, que a trombeta soou, o noivo veio, mas havia 5 virgens imprudentes, que não carregavam o que? Azeite. O que representa azeite na palavra? O Espírito Santo. E pelo fato delas não terem azeite, que é o Espírito Santo de Deus, foi deixado para trás, não pôde entrar para as boldas. Em outras palavras, perdeu a salvação, ficaram para trás, parecia como crente, se vestia como crente, estava na igreja, mas não pôde entrar para as boldas naquele último dia, porque não tinha o Espírito Santo de Deus. Precisamos mudar a nossa visão em relação ao Espírito Santo de Deus. Não sei se você já foi ensinado acerca de dispensação, mas, meus queridos, nós nos movemos mediante dispensação. Houve a dispensação do Pai, houve a dispensação do Filho, que é Jesus Cristo, e agora nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai completar toda a obra que Cristo iniciou, para que um dia possamos encontrar com o Senhor Jesus. Não é essa palavra que eu havia preparado, mas eu abro a boca e deixo Deus encher. Precisamos pedir ao Pai, meus queridos, um despertamento. Espírito Santo de Deus, me ajude a entender a Tua palavra e a buscar a Tua face, para que eu possa ter um encontro com o Senhor. Existem pessoas aqui dentro que precisam ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, mas que o mais rápido possível. Jesus Cristo está voltando, igreja, e Ele está voltando para buscar uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz nós andarmos nos princípios de Deus. O Espírito Santo de Deus nos faz, mas que nós andarmos mediante a luz da palavra de Deus. O porquê, mosquitos, tem muitos escândalos se estourando nos dias de hoje. O porquê, mosquitos, existem muitas carnalidades nos dias de hoje. O porquê, mosquitos, existe, mosquitos, um abuso da graça de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está do lado de fora da maioria dos templos. Deixa eu trazer uma revelação para você. Uma revelação meio que triste, mas eu preciso citar ela aqui, porque Deus está me direcionando para mim passar para vocês essa revelação. Apocalipse 3, versículo 20. Carta escrita às igrejas. E em Apocalipse 3, versículo 20, ali estava mais uma igreja. E o Pai escreveu àquela igreja que vivia dias caóticos: eis que estou à porta e bato. Mas espera aí, proclamamos e dizemos que o Senhor Jesus é o pastor da igreja, que é Ele que conduz a igreja. Mas por que Ele está dizendo que Ele está à porta e bato? Eu ouvi direito, eu entendi direito. Ele está dizendo que Ele está do lado de fora. É exatamente isso que você ouviu. O Espírito Santo de Deus tem estado do lado de fora de muitas denominações, porque já não se fala mais da pessoa do Espírito Santo de Deus. Existem muitos que ocultam, meus queridos, o relacionamento, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por quê?
porque se eles pregarem e ensinar acerca do Espírito Santo de Deus, o povo irá começar a se despertar para viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Detalhe, tais líderes não querem, meus queridos, se colocar na brecha para pagar o preço, para viver uma vida de oração, de consagração, e o povo irá começar a perceber, mas espera aí, se o Espírito Santo de Deus é real, cadê os milagres nesse lugar? Cadê o sobrenatural nesse lugar? Possamos nessa noite abrir o nosso coração para o Espírito Santo e sermos humildes para dizer para Ele: Senhor, se até ontem o Senhor esteve do lado de fora do meu coração, da minha vida, a partir de hoje eu abro o meu coração para o Senhor. O Senhor Jesus, Ele não é uma religião. Jesus Cristo não veio para nos trazer uma religião. Existem muitos que se gabam: eu sou cristão, eu bato a minha cota toda semana na casa, eu estou lá, toda semana, fielmente, aleluia, glória a Deus. Isso não muda a tua vida no mundo espiritual não, minha princesinha, meu príncipe. O que muda a tua vida é um encontro vivo e real com o Senhor Jesus, um encontro real com o Espírito Santo de Deus. E quando você tem esse encontro, Ele coloca em você um brilho celestial, Ele coloca em você uma graça. As pessoas olham para você e eles enxergam Cristo, eles veem Jesus em tua face, porque você se torna amigo do Espírito Santo, e Ele passa a caminhar com você. Por muitos anos da minha vida, eu apenas ouvi falar das grandezas de Deus. Por muitos anos da minha vida, eu estava como Jó. A palavra de Deus diz que por muitos anos ele apenas conhecia Deus por ouvir falar. É o que acontece nos dias de hoje. Muitos conhecem a Deus só por ouvir falar mediante a palavra. Mas diz a palavra de Deus, meus queridos, que Jó, ele teve uma segunda fase da tua vida. E nessa segunda fase ele faz uma declaração muito forte: agora eu conheço o meu Deus face a face. Assim aconteceu na minha vida, no meu ministério. Por muitos anos eu busquei e eu conheci o meu Senhor mediante somente a palavra. Mas houve um tempo que Ele veio até mim e se revelou. E quando isso aconteceu, eu passei a acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. E para minha surpresa, Ele estava ali dizendo para mim: bom dia, meu filho. Comecei a navegar para uma outra realidade. Comecei a me mover para uma outra realidade, acelerando aqui o testemunho para mim entrar na palavra de Deus. Os enfermos passaram a ser curados, vidas passaram a ser transformadas em nosso ministério. A nossa história foi completamente transformada pelo poder de Deus. Deixa eu te dizer algo: o Espírito Santo de Deus, ele pode acelerar o processo da honra de Deus sobre a tua vida. Quer viver o melhor de Deus? Cativa uma amizade com o Espírito Santo. Talento não traz honra a ninguém, teologia não traz honra a ninguém, sabedoria não traz honra a ninguém, mas a presença real do Espírito Santo de Deus pode pegar você do pó e da noite para o dia te assoprar e te levantar sobre essa terra. Aleluia! Oh! Ninguém nunca havia ouvido falar de governador Valadares. Por quê? Porque não havia presença, não havia sinais. Mas após nós cativarmos a presença do Espírito Santo, essa humilde cidade de Governador Valadares já recebeu até mesmo pessoas do exterior,
que viajou de outro país para ir até ela, para receber da unção, do azeite, porque nessa mesma cidade, Deus levantou um ministério, chamado Ministério Íntimos do Santo Espírito, que tem jorrado as águas do Espírito Santo, onde os enfermos entram e são curados, onde pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Aleluia! Um dia eu estava em um culto humilde e simples, ainda buscando o Espírito Santo, e o pastor daquela igreja se levantou e apontou o dedo para mim e disse: meu filho, eu te vejo você faminto e sedento pelo Espírito Santo, eu te vejo você faminto e sedento por Ele, e eu vejo Ele liberando rios de águas vivas e colocando dentro de você, e haverá dias que essas torrentes estarão jorrando como essa cachoeira, estarão jorrando, e pessoas virão dos 4 cantos do Brasil até a tua cidade para receber dessas águas. Deixa eu te dizer, meus queridos, já se cumpriu para a honra e glória do Senhor Jesus. O que eu tenho? Grandes faculdades? Não, mal tem estudo. O que eu tenho, que palavras eloquentes, sábias, palavras de persuasão? Não, eu tenho somente a presença do Espírito Santo de Deus, por causa de uma decisão que eu tomei, de amar o meu Senhor acima de todas as coisas. Aleluia! E Deus escolheu as coisas fracas, vis, loucas e desprezíveis dessa terra, para confundir as que são. Eu sou um desses, uma pessoa que ninguém dava nada, uma pessoa que ninguém apostava, terra de Lodebar. Será que da linhagem da Marlene Bonifácio pode sair alguma coisa? E para a honra e glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus mostrou que pode. Nunca limite aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Tudo que você precisa é de um encontro vivo e real com o Espírito Santo de Deus. O tesouro que nós precisamos para turbinar o nosso ministério, para nos trazer um rompimento, é o Espírito Santo de Deus. E quando Ele vem sobre a tua vida, tudo se transforma. E eu digo mais, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. É algo natural, flui, você não esforça. O último culto que eu estava ministrando em nossa igreja, no domingo passado, o Espírito Santo de Deus, Ele deu uma demonstração de poder para a igreja. Colou pessoas na cadeira, brincando com as pessoas. Pode parecer loucura para pessoas aqui, mas nós vivemos esse nível de intimidade com o Espírito Santo. Curou os enfermos, manifestou a tua glória, várias pessoas sendo arrebatadas pelo poder do Espírito Santo, sendo cheias do Espírito Santo. E o que me chamou a atenção no meio daquele mover de glória, foi uma jovem, casada, de 19 anos de idade. Chamei os enfermos para a frente, tem algum enfermo aqui? E ela veio para a frente. O que você tem, minha filha? Eu sofro de problema de coluna desde a minha infância, há anos, pois em Deus, quando eu sou criança, eu venho pegando muito peso, então acabou que eu estraguei minha coluna. Mandei ela alinhar as duas mãos. Para aqueles que não sabem, toda pessoa que tem problema grave na coluna, ou uma perna é maior do que a outra, ou um braço é maior do que o outro. Isso aí, meus queridos, é por causa do desvio da coluna. Mandei ela juntar as 2 mãos. Havia um dedo, mais ou menos o tamanho de um dedo, uma mão dela era maior do que a outra. Veio alguns pastores, olhou para confirmar, para testificar, realmente uma mão estava maior do que a outra. E eu falei com o Espírito Santo: Espírito Santo, cresça, alinha os ossos, os nervos, os tendões, e cresça a mão que está menor, e alinha,
E o problema da coluna irá ser resolvido, irá ser realmente curado, porque os ossos irão voltar ao lugar. Quando eu liberei essas palavras, a mão dela cresceu na vista de toda a igreja. Havia um outro filho meu que havia jogado futebol no mesmo final de semana e havia sofrido um acidente, a coluna dele estava doendo. Enquanto o Espírito Santo de Deus estava crescendo no braço dessa vida, ele também recebia a cura da tua coluna. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E esta unção Deus quer liberar sobre a tua vida. Esta unção Deus quer derramar sobre você aqui nessa noite. Você é um agente de milagre. Milagre não é só para apóstolos, não é só para pastores, não. A igreja é agente de milagre. Você pode ser simplesmente uma ovelha, mas aprenda algo: você é filho, você é filha de Deus, e todos os filhos e filhas de Deus têm o direito de carregar a unção do Espírito Santo de Deus, a autoridade dos céus. Aleluia! E esse poder está disponível a você. Você sabe como que esse poder vem sobre você? Quando você valoriza o Espírito Santo e respeita o Espírito Santo e honra a obra do Espírito Santo. Você já encontrou com um menino na fé, neófilo, pessoa cheia de mimimi, começa a ver o Espírito Santo de Deus fazer os mover, porque o mover do Espírito Santo de Deus é coisa louca, né? Não tem ser humano que explica, porque as coisas do Espírito não se explicam na carne, mas se explica e se entende no Espírito. Aí um varão começa a sapatear, girar, outro começa a ser arrebatado pelo poder de Deus. Aí levanta um, levanta outro. Não, mas eu nunca vi isso na palavra de Deus. Você não leu a palavra então? Não, o Espírito Santo de Deus não faz isso não, misericórdia. O Espírito Santo de Deus, ele é cavaleiro, negócio de bagunça. Aí vem a mente, mosquiz, atrofiada de seres limitados e pecadores, querendo, mosquiz, definir a forma de Deus operar sobre a terra. Misericórdia, igreja. Precisamos aprender, mosquiz, a nos render como criança. Muitas vezes o Senhor Jesus, ele veio até a igreja e disse: ei, vocês querem conhecer o meu poder, então se tornem como uma criança. Enquanto vocês forem cabeçudos, pessoas cheias de raciocínio, vocês não vão conhecer o meu poder, vocês não vão conhecer a minha glória. Mas se renda, se torne como uma criança, e conhecerás o reino dos céus. Aleluia! E a palavra de Deus diz, que em 1 Coríntios 4, versículo 20, que o reino dos céus não consiste em palavras, mas em poder de Deus sobre essa terra. Aleluia! Oh, o Espírito Santo de Deus, ele quer gerar um rompimento no teu intelecto e em teu coração nessa noite. Eu sinto ele fazendo isso aqui. Ele quer gerar um rompimento. Muitos de vocês já tiveram encontro com o Espírito Santo, já foi ministrado, mas tem pessoas aqui, mas que para ser destravado, é por isso que o Pai está conduzindo a palavra dessa maneira. O Espírito Santo de Deus, ele pode mudar a tua vida, meu querido. O Espírito Santo de Deus pode mudar a tua vida, minha querida. Eu não tive oportunidade para estudar, porque eu fui criado completamente sem mãe e sem pai. Eu era uma pessoa, mosquês, que literalmente tinha tudo para dar errado. Mas através da pessoa do Espírito Santo de Deus, o meu ministério foi mudado. Eu estou compartilhando coisas ricas aqui. Estou compartilhando coisa sólida para gerar uma mudança em teu ministério a partir de hoje. Já viajei os 4 cantos do Brasil. O ano passado nós fomos para o exterior, conhecemos que outra nação, ministramos mosquitos na África. E o que é isso, meus queridos? Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Se você entrar nas nossas redes sociais, você não vai achar um banner sequer dizendo agenda aberta. Não, meus queridos, é o Espírito Santo de Deus que nos apresenta, é Ele quem abre porta, é Ele que nos envia. O que é que eu estou querendo dizer com essas palavras? O Espírito Santo de Deus quer mudar a vida de pessoas aqui, aleluia. Uma pessoa, mosquito, que foi criado em uma família completamente arrasada e destruída por Satanás.
não tinha nem o que comer pela manhã, uma miséria extraordinária. Mas depois que eu me rendi ao Senhor Jesus e conheci o Espírito Santo de Deus, eu tenho vivido o melhor, meus queridos, dessa terra. Eu tenho conhecido o que é, meus queridos, o melhor de Deus, porque eu tomei uma decisão, uma única decisão: me entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Existem pessoas aqui no nosso meio, porque eu sei, meus queridos, quando Deus está me usando em uma palavra direcionada, tem pessoas aqui, meus queridos, que não estão vivendo nenhum texto daquilo que Deus tem para ele, porque o coração, meus queridos, está ainda atrofiado. Deixa eu te dizer algo acerca de Jesus. Jesus Cristo não escandaliza não, tá? Jesus Cristo, Ele é somente a porta, Ele é somente o início, amém? Após você entrar, Jesus declarou que Ele era a porta, e após você entrar por Ele, há um oceano de glória te esperando, aleluia! Não, o negócio meu é Jesus, eu sou reverente a Jesus, Ele é o meu único Deus. Jesus Cristo é o nosso tudo, meus queridos, mas para que nós venhamos viver a totalidade daquilo que Ele preparou para nós, Ele enviou o Espírito Santo. Detalhe, no Velho Testamento inteiro, o Espírito Santo de Deus vinha somente sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Se você não fosse um rei, nem um profeta, nem um sacerdote, jamais você teria o privilégio de conhecer o Espírito Santo, por causa do pecado. Então Deus selecionou e separou somente 3 classes, porque nós era indigno, imerecedor. Mas após o Senhor Jesus vir sobre a terra, Ele pagou um alto preço, e o sangue de Jesus dá o direito não somente a pastores, não somente a ministros, não somente a reis, profetas, sacerdotes, mas dá o direito a todos de conhecer o Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa é a maior obra de Jesus Cristo. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos voltar novamente para casa, de encontro com os braços do Pai, aleluia. E Ele te chama você nessa noite: minha filha, venha para os meus braços. Meu filho, venha, eu tenho mais para você, aleluias. Apóstolo, o que vai acontecer aqui nessa noite? O que vai acontecer aqui, vamos dizer que essa casa vai se encher da glória, amém? E o que você vai receber está relacionado ao tanto que você irá se entregar e se abrir para o teu Deus. Mas algo grande Ele quer fazer aqui, você pode apostar nisso. Você sabe por que eu estou aqui, meus queridos? Eu estou aqui nessa noite porque Jesus me enviou. Nosso ministério não cobra para ministrar, nós não vivemos sistema de homem, não, amém? Nós vivemos reino. Quem é o nosso pastor? É Jesus, amém? Pessoas já tentaram nos dar um X para mim, não, nós não aceitamos. Por quê? Porque quem nos pastoreia é Jesus, amém? Então quando nós subimos no altar, nós temos bagagem para falar tudo que Ele mandar, porque nós somos aliançados com Jesus, e foi Jesus que me enviou aqui. Andei quilômetros e quilômetros, iniciei a minha viagem às 4 horas da madrugada, e cheguei aqui, meus queridos, quase 10 horas da noite, para comunicar boas novas a vocês, para trazer boas novas a vocês. O profeta João Batista havia profetizado acerca desses dias do avivamento, e ele diz: em verdade, Mateus 3, versículo 11, em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cuja sandália eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo, com glória, com power, com poder, com unção, com autoridade, aleluia. Você sabe qual é a vantagem de nós vivemos intimidade com Deus? Vou te apresentar uma das vantagens de nós sermos amigos do Espírito Santo. Já aconteceu o caso, querida pastora, de membros nosso local, de filhinhas, de membros nossos passar mal,
A mamãe se levantar cheio de graça, colocar a mão em nome de Jesus, minha filha. Seja curada agora em nome de Jesus. Nós vivemos intimidade com o Pai. Na mesma hora a criança foi curada. Vida e vida com abundância. Amém, igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te promover. O Espírito Santo de Deus, Ele te diz, minha jovem, que Ele tem muito mais preparado e reservado para você. E Ele te chama você para um despertamento nessa noite, para uma entrega como nunca antes em tua vida. Porque Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história. Existe um projeto santo no coração do Pai a teu respeito. Existe uma obra linda que Ele quer fazer em tua vida e através da tua vida. Apenas se renda ao teu papai. Apenas se entregue ao teu papai. Você verá o que Deus irá fazer em tua vida e através da tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele é muito simples. Ele é muito simples. Ele vem sobre nós quando nós abrimos o coração e simplesmente, meus queridos, Ele realiza a tua obra na simplicidade e na humildade. É assim que Deus opera. Basta você se abrir para Ele. O Pai, meus queridos, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Pessoas que se abrem, você sabe o que é um coração contrito e quebrantado? Pessoas que se abrem com sinceridade para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui nessa noite e há um propósito em teu coração. Cumpra esse propósito, aleluia. Se é para mim me entregar, eu irei me entregar. Se é para o Senhor me encher, me enche, me tome. Precisamos nos tornar loucos por Jesus. Quando estamos no mundo, não temos vergonha nenhuma, vamos para a balada, curtimos, meus queridos, baile funk e muitas outras coisas do mundo aí, com toda ousadia, mas quando estamos dentro da casa de Deus, um espírito de intimidez e de vergonha nos toma. Mas o que o irmão vai pensar de mim se eu me entregar, se eu cair, se eu fazer aquilo? Mas quando estava no mundo, rebolando, servindo Satanás, não tinha vergonha nenhuma. Dê lugar para Deus. Você sabe qual é a chave do Espírito Santo de Deus te encher com a unção? É no momento da oração você vir para a frente, fechar os teus olhos e se desligar de tudo e de todos. A única coisa que você irá ver é a face de Jesus. E tudo que importa, interessa para você. É a face de Jesus. E o que vai acontecer com você é entre você e Deus. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te embriagar. Já estive em cidades pequenas, meus queridos, que as pessoas geraram tanta fome, tanta sede por ser cheio de Deus, que a unção veio, meus queridos, como um peso de glória. E muitas vidas foram carregadas para suas casas, de tão cheias da unção. Uma missionária desviada, meus queridos, ao ser arrebatada pelo poder de Deus, foi levada ao inferno. 2 horas depois se levantou com a tua vida completamente transformada, porque naquele momento ela fez um pacto, uma aliança com Deus, de dar a vida dela para resgatar almas, para resgatar vidas, aleluia! Existem pessoas que não entendem o mover de Deus, mas esse negócio de cai, enquanto a unção está sobre a tua vida e você é arrebatado pelo poder de Deus. Se a pessoa está enferma, a enfermidade desaparece. Se você é um cristão que tem buscado uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, muitas vezes Ele pode te levar nos céus. Eu ministrei em nosso ministério, alguns anos atrás, eu nunca irei esquecer dessa experiência. Uma senhora anciã, de cabelo branco, veio para a frente quando eu chamei. Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, ela veio para a frente, cheio de humildade e simplicidade, levantou as tuas mãos, e eu olhei aquele monte de jovem, ela lá no meio, e o Espírito Santo de Deus começou a me usar. Quando eu cheguei até ela, eu toquei até ela, e ela foi arrebatada pelo poder de Deus, e ela ficou ali, caída, quietinha. Depois de um determinado tempo, ela abriu os olhos, e com muito custo, ela se assentou, levantou só a parte do corpo, se assentando ainda no chão, e as lágrimas descendo pelo teu rosto. Eu cheguei, aproximei dela e abaixei para orar mais
para a vida dela, e ela dizia para mim: homem de Deus, fala para ele para me levar para lá de volta. Fala para ele que eu não quero voltar para essa terra, porque eu estive lá. Enquanto a unção veio sobre a minha vida, eu fui arrebatado até os céus. Eu vi as ruas de ouro, eu vi os anjos, eu vi a glória, homem de Deus. Eu quero voltar para lá, eu não quero largar aquela presença santa. O que é isso? Experiências espirituais transformadoras, aleluias. Você pode viver muito mais com o Senhor Jesus. Existe um oceano te esperando. Qual é a chave? Qual é o segredo? Abra o teu coração. Se entregue a Ele nessa noite como uma criança. E diga para Ele: Senhor, nessa noite cumpre em minha vida tudo que o Senhor tem preparado. Me enche de Ti, Senhor. Me enche, me tome com Teu fogo, com Tua glória. Me embriaga mediante tanta unção. O Espírito Santo de Deus não está deixando eu entrar, músicas na palavra que eu havia preparado, porque Ele está falando mediante uma palavra revelada aqui nessa noite. Atos 2 dos Apóstolos, versículo 13. Após 120 ser cheio do Espírito Santo, Bíblia, grave aí. A palavra de Deus diz que se levantam a multidão, e eles começaram a dizer: eles estão embriagados, eles estão como um bêbado. Quantos aqui já vimos que uma pessoa embriagada, bêbada no meio da rua? Levanta tuas mãos. Alguém já viu? Eu já vi. Eu morei em um bairro muito pobre, havia muitos bebuns lá. Você sabe como que eles se comportavam quando eles estavam dopados? Eles levantavam, cambaleavam de um lado para o outro e puf, ia para o chão. E eu ficava olhando, eu era uma criança, rapaz. Muitas vezes eu até ficava questionando: mas por que esse camarada tenta se levantar, não está aguentando ficar em pé, e ele tenta se levantar, e quando ele se levanta ele cai, machuca. E ele se levantava, cambaleava de um lado para o outro, e puf. E pessoas num dia do derramamento do Espírito Santo olhava para os discípulos e dizia que eles estavam embriagados. Sabe por quê? Porque eles estavam tão cheios do Espírito Santo, eles estavam tão cheios da unção, que eles não se continham em pé, de maneira que as pessoas ímpias olhavam para eles e comparavam eles como pessoas bêbadas. Os discípulos, 120, cambaleavam de um lado para o outro, mediante tanta unção, e ia para o chão. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. Versículo 14 de Atos 2. Pedro se levanta turbinado, no meio dos 11, e ele diz: irmãos, varões, olhais para nós. Isso que está acontecendo conosco não é o que vocês estão pensando. Esses homens não estão embriagados com a bebida dessa terra, mas nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque isso foi o que o profeta Joel profetizou. Joel 2, versículo 28, aleluias. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. É noite do derramado do Espírito Santo. O que você precisa fazer nessa noite é apenas abrir o teu coração. Deixa eu te explicar a diferença de Satanás e do Espírito Santo. No mesmo livro de João 10:10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele busca uma brecha, um buraquinho pequeno, uma faísca, e ele não te pede permissão, não. Ele não te pede legalidade, não. Ele entra, ele faz uma ruaça, ele arrebenta. Essa é a obra de Satanás. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele é gentil, ele é cavaleiro. E antes de fazer qualquer obra em tua vida, ele vai fazer isso aqui, ó. Apocalipse 3, versículo 20. Com teu coração cheio de amor, cheio de graça, ele vai dizer para você: meu filho, deixa eu entrar.
Deixa eu fazer a obra em tua vida. Talvez muitos de vocês achem estranho essa mensagem. Talvez alguns nunca ouviram falar acerca do Evangelho de Cristo da forma que eu me expressei aqui. Mas eu finalizo dizendo, meus queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite para mudar a tua vida, para mudar a tua história.